Boa noite, alunos do terceiro ano. Aqui é o professor Nilson. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai ver o que é uma regra de 3 simples, certo? Que diz, a regra de 3 simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam 4 valores, dos quais conhecemos 3 deles. Devemos, portanto, determinar o valor a partir dos 3 conhecidos. É claro que esses problemas têm que ser problemas de proporção. Se você tiver um problema com 4 valores e 3 conhecidos e um desconhecido e não for de proporção, não se aplica a regra de 3, certo? A regra de 3 é uma regra para problemas de proporção. Aqui ele diz, passos utilizados numa regra de 3 simples. Primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas de mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes. A gente vai ver isso quando tiver os exemplos. O segundo passo, que também é importante, às vezes a pessoa erra porque não presta atenção no segundo passo, é identificar as grandezas, se elas são direta ou inversamente proporcionais. E o terceiro é que é montar a proporção e resolver a equação. Então, antes de montar a proporção e resolver a equação, você deve fazer a análise do problema para determinar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver com os exemplos que aí vocês entendem melhor. Aqui, primeiro exemplo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, qual será a energia produzida? Então, bora para o primeiro passo, que é construir uma tabela. Essa tabela, prestem bem atenção, você constrói ela conforme você vai lendo o problema. Eu vou fazer aqui, vocês vão vendo. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, então, o que é esse 1,2 metros quadrados? É a área. 1,2. Não é isso? Esse 1,2 é a área de absorção de raios solares. Não precisa escrever tudo, né? Colocar só a área. Uma lancha com motor movido a energia solar consegue produzir 400 watts. Então 400 watts é a produção, seria outra grandeza. 400, certo? Por hora, 400 watts por hora de energia. Aumentando-se essa área para 1,5 metros quadrados, de novo, a área de absorção, 1,5. Qual será a energia produzida? Ou seja, quantos watts vão produzir? Então, X aqui. Está montada a tabela, certo? Bom, o próximo passo, é identificar se as grandezas são diretas ou inversamente proporcionais. Eu geralmente costumo fazer assim, eu coloco um sentido para uma das grandezas. E aí vejo se a outra vai no mesmo sentido. O que você tem que fazer aqui é o seguinte, se eu aumentar a área de absorção, aumenta a produção de watts ou diminui? Aí vocês vão dizer, se aumentar a área de absorção de energia, aumenta quantidade produzida. Então, se aumenta um, aumenta o outro, eles têm o mesmo sentido. Pronto, está feita a análise. Se tem o mesmo sentido, são diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, aí você vai para o terceiro passo, que é montar a proporção e resolver. Diretamente proporcionais, você monta a proporção do jeito que está na tabela, sem mudar nada. É 1,2 está para 1,5, assim como 400 está para X, certo? Se vocês não quiserem trabalhar com essas vírgulas, tem alunos que não gostam, vocês podem, do jeito que só tem uma casa decimal aqui e uma aqui, você pode eliminar, Você pode deixar, como são todos dois, só uma casa, como se eu tivesse multiplicado por 10 aqui e aqui. É a mesma coisa que ficar 12 sobre 15. Não tem problema nenhum. Aí observa que aqui, como está na mesma fração, ainda posso simplificar. 12 por 3 dá 4 e 15 por 3 dá 5. Então, usar 12 sobre 15 é a mesma coisa que 4 sobre 5.
E aí a gente vai usar a nossa propriedade das proporções, propriedade fundamental das proporções. Esse vezes esse, que dá 4x, é igual a esse vezes esse, 5 vezes 400, que é 2.000, mas eu posso deixar aqui mesmo, porque eu gosto de simplificar. Vou deixar 5 vezes 400. Poderia ter colocado 2.000? Poderia, é a mesma coisa. Esse vezes esse, ou 2.000. O 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, ó, por que eu não fiz logo a conta? Porque como eu gosto de simplificar, ó, dá para ver tranquilamente que 400 dividido por 4 dá 100. Ó. Então eu simplifiquei esse com esse. Ficou só 5 vezes 100, 500. 500 o quê? 500 watts, porque é a unidade aqui. Ó. Então ele vai produzir 500 watts de energia por hora, certo? Um segundo exemplo agora, ó. Tá aqui o segundo exemplo. Eu vou passar para cá, ó. Um trem, deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora, faz um determinado percurso em 3 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Então, qual é o primeiro passo mesmo? Montar a tabela. Eu disse que você monta na leitura. Ó. Um trem deslocando-se a uma velocidade média de 400 km por hora. Ah, então a primeira grandeza é a velocidade. É isso que está em quilômetros por hora. Ó, que é o primeiro número que aparece, esse 400 é da velocidade. Faz um determinado percurso em 3 horas. Então, o outro é o tempo. É o tempo do percurso que ele faz em 3 horas. Você poderia botar tempo, ou poderia botar já o que está aqui. Ó. Do jeito que eu botei quilômetros por hora, pode botar horas. Não é isso? Ou só H, tanto faz. Então faz em quantas horas? 3 horas. Com essa velocidade faz em 3 horas. Em quanto tempo? Olha a pergunta. Ó, em quanto tempo? Então o que ele quer é o tempo. Que são as horas, não é isso? Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 480 km por hora? Ah, então bem aqui, ó, em km por hora, 480. Aí de novo, eu vou adotar um sentido. Eu boto para baixo, mas poderia ser para cima, tanto faz. Ó. Agora deixa eu perguntar, se eu aumentar a velocidade, o tempo para eu fazer o percurso aumenta ou diminui? Se eu for mais rápido, aumenta o tempo ou diminui? Vocês vão pensar, se você vai mais rápido, diminui. Então, enquanto um aumenta, o outro diminui, ou seja, essas grandezas correm em sentidos contrários. Enquanto uma está aumentando, a outra está diminuindo. Certo? Se eu tivesse colocado a setinha aqui para cima, essa outra eu ia colocar para baixo, porque de qualquer forma elas têm sentidos contrários. Isso quer dizer que são grandezas inversamente proporcionais. E aí é que está o problema que o aluno erra, porque às vezes ele monta do jeito que está aqui, ó. Você tem que montar a proporção e resolver. Quando elas são inversamente proporcionais, você tem que inverter uma delas para que fiquem no mesmo sentido. Pode ser qualquer uma, só são duas, né? Ó. Então eu vou inverter essa, ó, a primeira. Então, em vez de 400 sobre 480, vai ficar 480 sobre 400, ó, invertido. E mantém a outra, 3 sobre x, certo? Quando for inversamente proporcionais, inverte uma delas para que todas fiquem no mesmo sentido. Eu posso simplificar esse com esse, ó. E o 48 e o 40 ainda pode dividir por 4. Ó. 48 dividido por... Posso até dividir por mais, né? Bora dividir por 8 logo. 48 por 8 dá 6. 6 vezes 8 é 48, né? E 40 dividido por 8 dá 5. Então, você vai ter esse vezes esse. 6 vezes x igual a esse vezes esse. 5 vezes 3 dá 15. O 6 que está multiplicando passa dividindo. Então, é 15 dividido por 6. Se eu simplificar, ó, 15 por 3 dá 5. 6 por 3 dá 2. É a mesma coisa que 5 dividido por 2. 15 dividido por 6 é 5 dividido por 2, que dá 2,5, não é isso? 5
por 2, 2,5. É 2,5 horas. Ou 2 horas e meia. Entendido? Bom, espero que vocês tenham compreendido. Até a nossa próxima aula. Bons estudos.